Ok, gravando. Muito boa tarde. Esta é a oficina do Clube de Programação, a nossa hora júnior, nossa 16ª hora júnior já, né? Dia 31 de agosto aí de 2021. Bom, se você está assistindo a gravação ou está participando com a gente, né? Lembrar que esta hora júnior faz parte aí de uma jornada de iniciação ao Clube de Programação, que a gente não sabe muito bem quando ela vai acabar, se é que algum dia ela vai acabar, né? Porque a ideia é que ela seja, né, esse histórico aí de uma espécie de um curso que forneça um lower bound, um limitante mínimo aí, né, daquilo que a gente considera que é o básico para que as pessoas tenham de conteúdo e de ferramentas para começar a iniciar no mundo da programação competitiva, né? Nós estamos tendo alguma dificuldade para manter a regularidade das oficinas semanais, né, por conta da minha disponibilidade. A hora júnior, ela é de 1 hora, 1 hora e meia, não muito mais que isso, né? É 1 hora mais Epsilon Júnior que eu brinco, né? Porque a gente também gosta de ter uma parte da oficina que seja oficina regular mesmo, que a gente trabalha problemas mais avançados, ou pelo menos mais elaborados, né? Então, as coisas avançam um pouco devagar, né? A gente começou com a primeira hora júnior, acredito que foi, nem lembro que mês que era, mas acho que se eu clicar aqui, vai redirecionar para o canal do YouTube do clube, e ó, isso foi lá no dia, foi em fevereiro, né, e a gente já está em agosto, e a gente está avançando ainda um pouco devagar, né, infelizmente, como a gente lida, né, com os recursos de acordo com o que a gente tem, né. Tipicamente eu lecionava até uma disciplina optativa de programação competitiva, e aí era um pouco diferente, porque eram 2 aulas por semana, as aulas de 2 horas, então 4 horas por semana, a gente conseguia avançar bastante, assim, né, em 18 semanas, já tinha visto praticamente tudo o que era considerado do mínimo aí para a pessoa se iniciar no mundo da programação competitiva. Mas aqui a gente ainda está trabalhando um pouco devagar, né, infelizmente é o que temos para hoje. Bom, eu vou falar para quem está chegando pela primeira vez no clube, quem está assistindo pela primeira vez, né, uma gravação da oficina. Então, nós temos essa planilha aqui, né, que é a planilha do Clube de Programação. Se você não tem acesso a essa planilha, significa que você não está inscrito no Clube de Programação. E para você se inscrever no Clube de Programação, você entra aqui no nosso site, né, cdp.utfpr.edu.br. No YouTube, inclusive, está na descrição do vídeo, sempre tem o link para a página do clube, e lá explica como que você faz para se inscrever, que é bem simples, você só manda um e-mail para mim, né, zatesco@utfpr.edu.br, você manda um e-mail para mim pedindo inscrição, pode colocar até no assunto, sei lá, inscreva-me no Clube de Programação, alguma coisa assim, e eu vou inscrever você, e inscrever significa te dar acesso a essa planilha, te dar acesso ao nosso Dropbox, onde a gente compartilha os códigos, te dá acesso ao nosso grupo no Telegram, onde a gente discute problemas, enfim, tudo aí você vai ter esse acesso a partir da sua inscrição, tá? Então, só manda um e-mail lá para mim que eu escrevo você assim que eu chegar no seu e-mail, porque esse final de semestre na UTF, a gente está terminando o semestre agora, tá realmente tudo muito atrasado, e eu estou bem atarefado, e a caixa de e-mails está gigantesca lá, com um monte de pendências. Eu olho assim, vejo por cima se tem alguma urgência, um e-mail que eu realmente não posso esperar responder, e senão os e-mails vão se acumulando lá, né? E, infelizmente é o que a gente meio que tem para hoje, mas tudo bem. Bom, aqui no clube, inclusive, né, quem quer entrar aí na nossa jornada de iniciação, é interessante dar uma olhada nas horas juniores que já aconteceram, né, nessas 15 horas juniores que já aconteceram, os assuntos que a gente já estudou. Cada hora júnior sempre tem um treino associado, às vezes mais de um treino, né, onde tem uma coleção ali de problemas que você pode praticar, que você pode usar aqueles problemas ali para praticar os conteúdos trabalhados na hora júnior. Então pode ser bem interessante dar uma olhada nesse histórico, né,
porque essa já é a 16ª hora júnior, tá bom? Gente, alguém tem uma dúvida ou pergunta em relação a isso, a como funciona a dinâmica aí das horas juniores e do clube, da planilha? Lembrando que quem está participando do clube, por favor, não esquece de preencher a sua presença lá na oficina, né? Seja assistindo a gravação ou participando com a gente, é muito importante preencher a presença na planilha, tá legal? Alguém tem uma pergunta ou dúvida? Comentário para fazer? Não? Bom, então tá bom. Por enquanto, tudo certinho. Ok, obrigado, Ana. Beleza, pessoal. A gente vai começar, então, a nossa aula júnior de hoje. Eu selecionei alguns probleminhas aí para a gente trabalhar, porque agora nós já vimos, nas horas anteriores, algumas estruturas de dados um pouquinho mais avançadas. Engraçado, que o Matheus pediu para entrar... ele pediu para entrar aqui na oficina e eu não ouvi ele tocar a campainha. Então, significa que na hora que eu fui ajustar o fone no ouvido, eu devo ter desligado o fone e depois que desligou, acho que não conectou ali no Bluetooth do Note. Então, eu tenho que fazer essa gambiarra de desligar e ligar de volta, né? Tudo na computação funciona com desliga e liga de volta. Impressionante. Então, eu ouvi um connected aqui. Vamos ver. Opa, Zatesco, boa tarde. Boa tarde, Matheus. Agora eu ouvi você. Agora eu estou te ouvindo. Obrigado, Matheus. Obrigado por me ajudar aí. Eu não tinha ouvido, não. Beleza. Então, a gente trabalhou... Tá de foninho novo? Não muito novo, né? Acho que já tem umas 2 semanas que eu estou usando. Se bem que a gente está algumas 2 semanas sem oficina, né? É razoavelmente novo. Porque aquele outro fone me irritava quando eu estava para ministrar a oficina especialmente, né? Ou da aula em que eu codo, em que eu digito bastante, né? Tô lá teclando, e aí ficava aquele fio. Ele ficava arrastando, né? Ficava dando um somzinho chato. Era bem complicado, assim. Aí, tipo, se eu queria pegar Agora tá a bom o seu caneta... fone. Eu adorei, eu gostei bastante dele. O único problema é que esses fones daí são de colocar dentro da orelha, ele tranca o ouvido se você vai falar, é esquisito, né? O modo como você ouve a tua voz. Então eu tenho que ficar afrouxando ele aqui, aí às vezes eu afrouxo demais e se eu viro a cabeça assim ele cai. Então ainda estou me adaptando um pouco, mas tá tudo certo. Muito obrigado. Bom, vamos lá então. A gente trabalhou aí nas aulas juniores anteriores, pessoal, o assunto de estruturas de dados, né? Então a gente viu já algumas estruturas de dados que já vêm implementadas, inclusive na STL do C++. Então, a gente não quer, nem espera, né, que você reimplemente essa estrutura numa competição de programação, porque seria, às vezes, uma perda de tempo, né? Não faria sentido. E algumas dessas estruturas até... o código é um pouco grande demais para você ficar ali digitando, né? Qualquer um que já tenha feito aí um curso de estruturas de dados 2, dependendo de como isso é organizado na sua universidade, sabe, por exemplo, que o código de uma árvore binária balanceada de busca, né? Uma red black tree, por exemplo. Zatesco, eu acho que você negou a entrada do Raul. Eu neguei, eu apertei negar. Sério? O Raul não tá entre nós, então. Caraca, meu Deus do céu. Ai. Não, mas ele vai... É só ele pedir de novo, só. Eu vou chamar ele correndo lá no Telegram. Raul, entra de novo. Aí foi, entrou. Eu cliquei errado. Entrou? Ô, Raul, entrou? Entrei, tô aqui. Desculpa, eu acabei de rejeitar você para entrar na oficina. Ixi, pra mim não deu nada de errado, não. Que foi tudo suave. Não? Valeu. Então acho que eu vi errado, então. Então o Matheus viu errado. Eu achei né? que tivesse clicado em permitir. Então deixa que eu vi errado, então. Enganei Não, você. beleza, eu fiquei preocupado agora. Não, tranquilo. Só para dar um susto aí, para acordar, só para acordar. Não, tranquilo. Então, bom, todo mundo que fez aí um curso de estruturas de dados já na sua graduação sabe que se você vai... Sossegado, Matheus. Se você vai codar uma AVL, por exemplo, né, ou uma Red Black Tree, né, uma árvore binária balanceada aí de busca,
Você sabe que o código não é lá muito simples, ou, eu não sei se complicado é exatamente a palavra, mas pelo menos é longo. O código é longo, isso é verdade, e ninguém quer perder tempo numa competição de programação escrevendo um código daquele, sendo que para uma árvore binária de busca balanceada, a gente tem já um container da STL do C++, e assim como em Python também, né, isso já vem implementado e você já pode usar, então use. Né? Algumas estruturas de dados que são muito, muito, muito simples, você talvez não precise, mesmo que ela já venha implementada na STL do C++. Aí é uma questão de gosto. Por exemplo, a pilha. Pilha é uma coisa que, se você quiser, você pode usar lá a queue do... É pilha normal, tá? Queue, olha só. Que nada, né? Queue é fila. Você pode usar lá a stack do C++, que vai ter ali as funções de push e pop, né? E beleza. Mas uma pilha, você também pode implementar num vetor, num array, que às vezes pode até ser estático, se você sabe o tamanho máximo que esse negócio vai assumir, você pode implementar num array só com um ponteirinho. Um ponteirinho, eu digo, é um número, né? É um índice para uma posição aí, para o topo da pilha, e ficar trabalhando, implementando a pilha aí nesse array. Né? Incrementa para entrar gente, decrementa para sair gente. Também dá. Né? Então, esse tipo de coisa a gente às vezes não precisa usar a estrela de C++, é uma questão de gosto. Eu geralmente gosto de trabalhar com alocação estática, sempre que possível, então, assim, dependendo do meu humor, é bem possível que essas estruturas muito, muito simples, tipo fila e pilha, eu code ali num vetorzão mesmo, né? A fila eu faço dois índicezinhos andando, né? Um para o início e um para o fim da fila, exceto se a coisa pode fugir do meu controle em termos de tamanho, mas se eu consigo controlar, garantir um espaço de alocação estática para trabalhar a fila, para fazer a fila caminhar nesse espaço sem problemas, eu faço assim. Né? Não uso a queue do C++. Agora, uma fila de prioridade já é outra coisa. Quer dizer, você pode até codar uma min heap ali no código. O código de uma min heap é muito simples, né? Acho que são 3 funçõezinhas de 3, 4 linhas de código. Dá para fazer. Mas nem precisa gastar tempo codando essas funçõezinhas, porque você tem ali a priority queue da STL do C++, e funciona super bem e é mais curto, porque você vai estar pronto, né? Você só coloca ali e usa. Então, a gente até fez aí na última hora júnior um exercício ali, né, de um problema que usava a fila de prioridade do C++ já implementada. E hoje a gente vai fazer ainda mais um problema desses que usa uma estrutura de dados da STL do C++, que é esse UVA 102.93, que a estrutura que usa aqui é o map. Né? O map, que também é uma árvore binária balanceada de busca, né? Implementado com uma red black tree, na verdade, né? Com uma árvore vermelho e preto, mas que é bem interessante, porque o map do C++ nos permite, junto com a chave que a gente guarda no nó da árvore, guardar um valor. Isso pode ser bastante interessante. Né? Aqui eu vou explicar rapidinho o enunciado do problema para quem não viu anteriormente. Né? Na entrada, você vai ter vários casos de teste. Cada caso de teste é um texto. Tá? E esse texto ele é marcado, o fim dele é marcado por um cerquilha, por um símbolo de cerquilha que marca o fim daquele caso de teste. O que você tem que fazer nesse problema? Você tem que identificar, para cada palavra do texto, o comprimento dessa palavra. Tá? Tem algumas chatices aqui desse problema, que, por exemplo, a palavra, ela pode ter apóstrofo no meio. São 2 chatices, na verdade, com as quais você tem que se preocupar. A questão do apóstrofo, que se ela tiver apóstrofo no meio, o apóstrofo não está marcando que está começando uma nova palavra, quer dizer, é a mesma palavra, só que o apóstrofo não conta no comprimento da palavra. Então, por exemplo, I've para você contar como uma palavra de comprimento 3. Tá? Funny é outra palavra aqui que aparece, e é interessante porque a gente tem um hífen no meio aí da palavra, e o hífen e a hifenização está ocorrendo entre linhas, inclusive. Né? Mas funny é uma palavra de comprimento 5. Aqui você tem que considerar como sendo uma palavra só,
de comprimento 5. Você tem o ice cream também. E ice cream aqui... nossa, deixa eu lembrar... Assim, né? É como ele fala aqui, deixa eu... Bom, é que tanto apóstrofe quanto hifenização você tem que considerar como uma palavra só, e que a hifenização pode acontecer cruzando duas linhas, né? Então, ice cream aqui é para você considerar como uma palavra só também, e essa palavra vai ter 8 caracteres, tá? O comprimento dela é 8. Você não vai contar o hífen, você não vai contar o apóstrofe. Agora, o Mr. P aqui, por exemplo, conta como duas palavras, né? Uma é o Mr., outra é o P. Pontuação nunca conta nunca conta no comprimento de alguma palavra, tá? Então, tem esse detalhe aí, né, de como você tem que medir o comprimento das palavras, e o que o problema quer saber é quais foram os comprimentos que você encontrou no texto. Então, para esse primeiro exemplo aqui, os comprimentos encontrados foram todos entre 1 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? E quantas palavras com aquele comprimento ocorrem no texto, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma palavra de comprimento 1, 3 palavras de comprimento 2, 2 palavras de comprimento 3, 3 palavras de comprimento 4 e assim por diante, tá? Olhar rapidinho aqui, né? Uma palavra de comprimento 1 deve ser esse pi aqui, né? 3 palavras de comprimento 2, talvez esse o es e... Bom, sei lá qual... o Mr. Mr. deve ser a terceira palavra aí de comprimento 2 e assim por diante, tá? Então é isso que você tem que fazer nesse problema. Identificar, medir os comprimentos das palavras conforme você vai lendo. Isso é uma chatice, a gente vai abordar um jeito de fazer isso. E, na medida que a gente identifica um comprimento de palavra, a gente tem que incrementar a frequência daquele comprimento de palavra, tá? Tem vários e vários jeitos de resolver esse problema. Um deles poderia ser você fazer um vetor, um array, grandão, que começa aí zerado, todas as posições iguais a 0 no começo, né? E aí, cada vez que se identifica um comprimento de palavra, você vai lá e incrementa o valor daquele comprimento C. Então, era 0, depois virou 1, depois 2 e assim por diante, né? O problema é, você não sabe qual é o maior comprimento de palavra que vai aparecer na entrada. Isso não é dito aqui na... não. Aqui fala, na verdade, que cada palavra tem não mais de 30 caracteres. Então, realmente, essa solução seria realmente muito boa, tá? A solução de você ter um array aí de tamanho até 30 e incrementando os comprimentos de palavras, bom, seria realmente muito boa, até porque você vai e percorre o array aí, né, de todas as posições dele, desde 1 até 30, e já está até ordenado, e aí você já imprime aquele valor com o número, com a frequência daquele comprimento de palavra na saída. Eu acho que essa solução seria até a melhor solução possível, inclusive, para esse problema. Isso porque a gente sabe que nenhuma palavra tem mais de 30 caracteres, tá? Agora, imagine que você não sabe disso, vamos pelo menos usar esse problema para trabalhar com outro tipo de estrutura. Quer dizer, ao invés de trabalhar com essa solução do array, o que a gente vai fazer é, uma vez que a gente identifica um comprimento de palavra C, a gente vai inserir esse C num map, né, que é uma árvore vermelho-preto. Então, eu vou representar aqui como um conjunto mesmo, porque não deixa de ser um conjunto, a gente pode enxergar abstratamente como sendo um conjunto, só que isso é organizado na memória através de uma estrutura de uma árvore vermelho e preto, né? Uma estrutura que mantém aí as chaves ordenadas e um critério de balanceamento, nos permitindo fazer inserção eficiente nessa árvore, remoção eficiente e também
Se a gente quiser depois imprimir toda a árvore, vai vir tudo ordenado por conta do critério de organização. Então, o que a gente pode fazer é, insere lá o comprimento que você identificou nessa árvore, né, e insere associando a esse comprimento um valor V, que é a frequência que você identificou para esse comprimento. Então, na primeira vez que você identificou aquele comprimento, sei lá, o comprimento 5, o valor associado à chave 5 vai ser 1. Depois, o valor associado vai ser 2, na segunda vez que você identificar uma palavra de comprimento 5, depois 3, etc. E o interessante é que o map ele tem uma sintaxe bem legal para fazer isso, né? Se você declara lá um map, e aqui no caso vai ser um map de int para int, né? Quer dizer, eu vou mapear chaves inteiras para valores inteiros, através desse map que eu posso chamar aqui de x, por exemplo. Então, se eu quero, quando eu faço x D5 e eu indexo assim mesmo, com colchete, como se fosse um vetor, apesar de não ser um vetor, né? O que eu estou fazendo é estou buscando pela chave 5 no map x. Essa sintaxe aqui, inclusive, insere o elemento x no map se ele não está. Às vezes tem que tomar um pouco de cuidado quando você faz isso, né? Porque se você quer só localizar a chave 5, é melhor você não fazer desse jeito. É melhor você fazer um x.find, que isso vai realmente só procurar o 5 dentro do map, mas não vai inseri-lo caso ele não esteja. Mas o interessante aqui é que eu posso fazer, por exemplo, x de 5 mais, quer dizer, o valor que estava sendo associado à chave 5, então, ele localizou ali a chave 5 na árvore, né? Tem um valor associado ali. Esse valor, eu pego ele justamente por essa sintaxe do x e o 5 entre colchetes, e aí eu consigo, com o mais, incrementar esse valor. Aí ele incrementa o valor associado ao 5 pelo map x. Tudo bem? Eu não vou entrar em maiores detalhes sobre como funciona a estrutura map, até por uma questão de tempo, né? A gente vai meio que aprender usando, mas eu recomendo fortemente aí que você dê uma pesquisada em materiais um pouquinho mais estruturados, eu diria até, né? E mais detalhados sobre como funciona esse container map do C++, porque ele é uma ótima ferramenta toda vez que a gente precisa aí de uma árvore vermelho-preto implementada no C++. Não é o caso desse problema, né? A gente não precisa aqui de uma árvore vermelho-preto, a gente poderia tranquilamente aqui resolver com vetorzão só, mas a gente vai acabar fazendo com map só para ter uma oportunidade de mostrar um problema aí feito com o map do C++, tá bom? É só o título de exemplo mesmo. Gente, alguém tem uma pergunta ou dúvida até o momento? Algum comentário que queira fazer? Não? Então eu vou já para o código. No código eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre como fazer esse processamento chato aqui das palavras, né? E como que a gente vai identificar os comprimentos de palavras, cuidando com espaços, pontuações, hífens e etc. Tem vários jeitos de fazer isso, mas eu vou mostrar um jeito ali que eu acho interessante para esse tipo de situação, tá? Vamos lá. Então, deixa eu tornar o modo da apresentação aqui. Colocar vocês no meu fundo de novo. Muito bem. Esse é o UVA 102. Opa. Eu vou para o diretório TMP, na verdade. 193. Né? O map está implementado nas STL do C++, então eu vou colocar o cabeçalho ali no C++ mesmo, né? Aquele meta cabeçalho que inclui a STL inteira para a gente poder usar aquilo que a gente quer. Tá? Então, aqui eu vou criar um map de int para int. Né? Então, veja, o critério de como as chaves vão ser organizadas nessa árvore, né, nesse map, é sempre pelas chaves, né? As chaves que precisam ter aí um critério de ordenação definido, e o critério de ordenação aqui é a ordenação usual, né, de menor igual. Então,
de menor, na verdade, de menor que vai organizar as chaves ali sempre pelo primeiro valor, porque é a chave que organiza a árvore. O valor associado à chave é um valor que eu vou guardar junto ali no nó da árvore, mas a árvore não vai ser organizada pelos valores associados às chaves, e sim pelas chaves. Por que isso é importante você ter em mente? Porque se você quiser fazer uma busca de uma chave no map, isso é eficiente, né? Isso vai ter ali uma complexidade logarítmica no número de chaves que estão inseridas na árvore, isso vai ser muito rápido de fazer, porque a árvore está organizada pelas chaves. Agora, se você quer fazer uma busca pelos valores, né, sei lá, quero saber se tem alguma chave que está com um valor associado 5, por exemplo, né? Isso já não dá para fazer eficientemente só com essa estrutura, né? A gente precisaria percorrer toda a árvore, todo o map, procurando pelas chaves que têm valor igual a 5. Então, talvez você vai querer ter 2 maps, um trabalhando numa direção, né, associando chaves a valores, e um outro map inverso, né, em que, por exemplo, o que era valor num map vira chave no outro e vice-versa. Às vezes a gente quer fazer esse tipo de coisa mesmo, às vezes é interessante. Aqui não precisa, a gente só quer associar comprimentos de strings a frequências, né? É tudo o que a gente quer fazer, beleza? Então, né, por exemplo, eu quero colocar lá que a frequência de um determinado comprimento que eu identifiquei, vou chamar aqui de length, e eu mais, né? Achei mais uma string de comprimento, eu vou fazer exatamente isso. Tá legal? Ok. Então tá bom. Aí a gente vai começar ali a processar a entrada, né? A entrada começa com nada, né? Começa direto com o texto. Então a gente sabe que a gente tem que ficar processando um texto até encontrar o cerquilha. Aqui, como é muito chato o negócio, eu particularmente prefiro ler caractere por caractere. Sempre que a entrada assim é muito, sei lá, tem essas chatices de casos que você tem que tratar, eu prefiro fazer a leitura caractere por caractere, então eu vou ter aqui um int c, eu vou fazer, capturar esse caractere com um getchar mesmo, tá? Vou botar isso dentro de um while, né, enquanto o caractere que eu li não é EOF, negativo. Eu gosto de fazer assim. Não é o único jeito de fazer, mas quando a entrada é realmente muito chata, ler caractere por caractere é um jeito de garantir que você está fazendo as coisas certas, tá? E aí se identifica todos os casos desse caractere que você pode ter. Bom, a gente tem vários casos aqui para identificar, né? Acho que o caso mais básico, mais natural, é quando o caractere que você leu é uma letra. Né? Ali o enunciado do problema fala que o caractere pode ser uma letra, ele pode ser um espaço, ou barra N, né, ou uma pontuação, ou cerquilha, ou hífen, ou apóstrofo. São todos os casos aí que a gente tem que considerar. Então, o caso mais simples, que é o caso quando é uma letra, como é que eu identifico que é uma letra, né? Pode ser uma letra maiúscula ou uma letra minúscula. Então, posso fazer assim até, né? Por que não? Então, se o caractere está entre menor ou igual que A, maior ou igual que A e menor ou igual que Z, isso minúsculos, ou então a mesma coisa, só que maiúsculos. Com certeza tem uma função aí em C mesmo, da que retorna se um caractere é uma letra ou não. Eu acho que eu perco mais tempo lembrando ou procurando qual era a função para usar do que codando isso. Então, eu tendo sempre a codar esse tipo de coisa. Eu sou péssimo para ficar lembrando de qual é a função de qual biblioteca que faz tal coisa. Então, se o negócio é muito simples, eu prefiro fazer na mão. É um pouco de reinventar a roda, mas aqui não tem problema. Então, se o caso, se eu li uma letra, o que eu vou fazer? Eu só tenho que incrementar um contador que está fazendo aí o track de qual é o comprimento da palavra que eu tô processando. Né? Então, olha, uma letra, eu sei que o comprimento da palavra que eu estou lendo, esse comprimento aumentou de 1. Né?
Então a gente percebe que a gente precisa desse computador, que eu vou chamar de LEN, né, que está registrando, que está acompanhando o comprimento da palavra que está sendo processada. Então, ele começa valendo 0, né, e toda vez que eu leio uma letra, esse computador é incrementado. Beleza? Aí, tem o caso em que a gente lê um barra N, por exemplo. Tá? Mas barra N tem que tomar um pouco de cuidado. Porque barra N pode ser um barra N normal, ou um barra N que tenha vindo depois de um hífen. E barra N depois de um hífen a gente tem que ignorar. A gente não faz nada com barra N depois de hífen, né? Agora, barra N normal, a gente entende que a palavra que a gente estava processando acabou. Mas não é só barra N normal que significa que a palavra acabou, né? O barra N, uma pontuação, um espaço, tudo isso significa que a palavra que a gente estava processando acabou. Então, esse caso de que a palavra acabou, eu vou deixar por último, porque ele vai ser um else lá que eu vou tratar, que é quando a palavra acabou, tá? Bom, eu acho que eu vou deixar por último. Eu vou deixar, não vou fazer agora esse caso. Eu quero tratar o caso do barra N, em particular, quando ele vem depois de um hífen. E como é que eu sei que o barra N que eu estou lendo agora veio depois de um hífen? Então, eu preciso memorizar, aí, de algum modo, a informação de se eu li um hífen no caractere anterior. Né? Eu vou fazer isso através de uma flag booleana, que eu vou chamar de flag. Começa com 0. E toda vez que eu leio um hífen, essa flag levanta. E eu até vou fazer isso já no começo aqui. Quer dizer, se o caractere que eu li aqui, ele é um hífen, a flag levanta. Tá? Se não, o caractere que eu li não é um hífen, bom, a flag vai baixar. Tá? A flag vai baixar independentemente se ela já não estava baixada antes. Né? Então, tudo que eu vou fazer aqui, na verdade, vai vir dentro desse else, porque a última coisa desse else vai ser baixar a flag, se é que ela estava levantada. Tá? Então, deixa eu... que me irrita. Isso vai ter essa estrutura de, se eu li um hífen, eu não faço nada, só levanto a flag. Se não, eu vou considerar todos os casos possíveis que a gente tem aí para o programa, e a flag vai receber 0. Tá? Então, quer dizer, o caso que eu estava falando do barra N, ele é o seguinte, quando o C é o barra N, que é o caso especial do barra N, né? Que é quando o C é o barra N e a flag está levantada. Porque é simplesmente um caso em que eu tenho que ignorar o barra N. Né? Eu não vou fazer nada aqui nesse caso, exceto abaixar a flag. Só isso. Então tá, a gente processou o caso da letra, a gente processou o caso do barra N depois de hífen, e a gente tem agora o caso de quando o caractere que foi lido, ele é qualquer outra opção, né? Ele pode ser aí qualquer outra opção. Deixa eu só pensar uma coisa. Não sei se é qualquer outra opção, porque ele não pode ser um apóstrofo. Apóstrofo não, né? Bom, o hífen eu já processei ali em cima. Mas além do hífen eu tenho o caso do apóstrofo. Então, esse caso... O caso de qualquer outra coisa marcaria o fim da palavra. Só que a gente tem que tomar cuidado com o apóstrofo, porque se a gente encontra o apóstrofo, a palavra não acabou, a gente só tem também que ignorar o apóstrofo, quer dizer, passar por cima dele, não fazer mais nada, né? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou verificar se o caractere que foi lido não é um apóstrofo é contra barra, apóstrofo, tá? E se o complemento é maior que 0, imagina que você lê uma palavra e vem uma sequência de pontos, assim, né? A partir do segundo ponto, você não teve nenhuma palavra que foi processada, quer dizer, o comprimento da nova palavra ele foi 0 e já veio um outro ponto, então você não tem que fazer nada, é só mesmo quando você processou uma palavra de comprimento maior que 0, é que essa palavra
tem que ser identificada e tem que ter o seu comprimento identificado, né? Então, se eu li uma coisa que é diferente de apóstrofo e o comprimento é maior que 0, ok, realmente terminou o processamento de uma palavra, e o que eu vou fazer é incrementar aqui na frequência, né? Incrementar a frequência associada a esse comprimento lá no meu map. Tá? Então, incremento aí a frequência associada a esse comprimento e reinicio o comprimento, porque a gente vai começar a processar uma nova palavra. Faltou o caso da cerquilha, né? Que é o que marca o fim de um caso de teste. Isso tem que vir antes, inclusive, esse else if, porque esse else if é o final, né? É todos os casos. É para pegar aqui pontuação, para pegar espaço, para pegar qualquer coisa que marque o fim de uma palavra. Mas a cerquilha, ela tem que vir antes, porque ela tem que ser tratada especial, porque daí acabou o caso de teste mesmo, né? E a cerquilha, a gente sabe que ela vem sozinha na linha de baixo do texto, né? Isso é garantido pelo enunciado do problema. Então, qualquer palavra que estava sendo processada, ela já foi processada, ela já acabou, porque veio o /n ali depois da palavra, né? Então, a cerquilha a gente pode entender que ela não está terminando uma palavra. A palavra que vinha antes da cerquilha já terminou, já foi processada, e isso já foi organizado lá no map, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui nesse caso em que o C é uma cerquilha? Bom, eu preciso varrer todo o map, né, que está ordenado pelo critério de ordenação do map, imprimindo cada chave do map, né, quer dizer, cada comprimento de palavra que foi encontrado, com o seu respectivo valor, ou seja, com a sua respectiva frequência. Tem vários jeitos de fazer isso, mas do C++11 para frente, 11, né, a gente tem um for alto, que é realmente muito útil. Você coloca assim, for alto e comercial J, que é a variável que eu quero que itere sobre as coisas que estão gravadas no map. O nome do meu map aqui é o frec, né? Então eu coloco 2 pontos frec. Então esse J vai iterar sobre todos os nós aí da minha árvore vermelho e preto, né? Cada nó contém aí um par de coisas, né? É um par chave-valor. O first desse par é o comprimento de palavra que foi gravado lá, e o second desse par, a gente sabe que é a frequência associada àquele comprimento de palavra. Então, a gente pode imprimir ambos os valores, né? Imprimir aí %d, quer dizer, é o j.first e o j.second. Tá? Assim, a gente desmembra esse par, pega o seu first, pega o seu second e consegue imprimir. Tá legal? Depois, eu acho que é isso, tem que imprimir. Ah, tá, não. Na descrição do problema ainda fala que você precisa imprimir um /n adicional depois de cada caso de teste. E, claro, né, eu tenho que limpar o map para o próximo caso de teste, caso haja algum próximo caso de teste. E é isso que o código. É um pouco chato, né? Um pouco truncado aí por conta dessas questões dos caracteres, mas eu acho que essa é um bom jeito de ir pensando, analisando os casos para tentar montar um código mais limpo, né? Alguém tem algum comentário ou pergunta para fazer? Eu tenho. Pode falar. Esse frequência len, acho que você já tinha falado já, mas o que ele faz, pelo que eu entendi, ele cria um valor sem você precisar criar ele quando ele está vazio, quando ele não tem nada. Sim. Veja, se o valor len, se a chave len, né, não é encontrada no map frec, ela é inserida, e aqui no caso, como é um int, no C++, né, porque imagina que seria como se fosse o método construtor do int, né, ele vai atribuir por padrão 0 esse int, tá? E aí esse 0 é que vai ser incrementado.
A gente não pode assumir aí que as coisas venham sempre inicializadas com zero, mas que é um pouco diferente, né? Porque a gente está criando uma chave dentro de um container do C++, que é um container que foi especificado ali no formato do template, que é de int para int. Aqui sim que a gente tem garantia de que é zero mesmo que vai ser colocado ali. Então, se esse valor len não ocorre como chave no mapFrec, ele vai ser inserido e o valor associado a essa chave vai ser zero. Aí o que eu estou fazendo é pegando esse valor, que foi inicializado com zero, e eu estou incrementando. Isso é a primeira vez, né? Na segunda, na terceira, na quarta vez, etc., o que vai acontecer vai ser buscado essa chave no map, vai ser encontrada essa chave, e uma vez que ela foi encontrada, o valor associado a essa chave é que vai ser incrementado. Entendi. Tudo bem? Então, a chave é o próprio tamanho da palavra. Isso, aqui, esse map é justamente para mapear tamanho de palavra para frequência dela, Frequência. né? E veja que semanticamente fica legal aí código, né? Porque a frequência desse comprimento incrementa, né? Isso fica até bacana, assim, no alto nível do código, né? Quer dizer, ele pega esse comprimento de palavra e incrementa a frequência dele. Legal? Da hora. E esse for alto aí que você fez, ele só vai passar pelos Ele vai varrer o map inteiro, né? Do valores. começo ao Ah, fim, entendi. e isso vai vir ordenado pela chave, né? Pelo first aí de cada nó, que é a chave, que é o critério de organização da árvore. Tá? Ele vai varrer a chave inteira e vai imprimir os valores. Nossa, preciso aprender C++ logo. Eu faço tudo em C. Não, mas ó, as coisas. A gente não precisa de muito de C não para maratona. É um C com STL que a gente precisa, na verdade, não é C de verdade, né? E o básico que a gente precisa não vai muito além disso aqui, né? Tem um jeito mais C 99 de varrer o map, que era. Deixa eu lembrar, era map. Mas não tem map no C, tem? No C não. Quer dizer, você cria um iterador para map de int com int, esse iterador J que começa no frec.begin, enquanto esse J não encontra o frec.end, J++, vai para o próximo. Né? É um jeito mais chato de escrever, que agora a gente pode usar o for alto, 2 pontos, e fica tudo mais bonitinho. Tá? Alguém falou alguma coisa no chat ali? Matheus. Se tiver vários hífens ou várias apóstrofes, esses casos não precisa lidar, né? Eu acho que está lidando. Eu acho que o código está lidando, porque, bom, mais hífen, a flag vai continuar levantada, vai ficar esperando o próximo caractere que não é hífen. Apóstrofe também. Ele não vai fazer nada, vai ficar esperando o próximo caractere que não é apóstrofe para fazer alguma coisa. Tá bom? Beleza, Pedro? Bom, alguém tem mais alguma dúvida, pergunta? A gente pode compilar e testar lá? Bom, então tá bom. Então a gente está considerando essas palavras válidas. A gente está considerando aquilo que o enunciado do problema garante, né? Que apóstrofes e hífens, eles aparecem no meio de palavras. E que só hífens é que podem atravessar exatamente duas linhas, né? Quer dizer, o hífen ele pode hifinizar a palavra no meio da linha, ou então que você pode ter hífen e 1/n só, mas não hífen e 2/n. Ele fala ali across two lines, em algum lugar que eu já perdi. Então, a gente está também se escorando naquilo que o enunciado garante. Tá? A gente não está prevendo outras coisas mais mirabolantes que não estejam aqui. Bom? Mais alguma outra pergunta, pessoal? Não? Ok, vamos lá então.
Referência ao VA. $102,93, né? Eu só não estou no diretório correto, eu estou no meu diretório de practice. TMP aqui. Vou dar uma entrada rápida aqui. Uma entrada no arquivo tmp.n. O redirecionamento da... acho que aqui tem um pequeno problema nessa entrada. Como ela veio do PDF, eu acho que esse apóstrofe do PDF não é um apóstrofe, é apóstrofe mesmo. Quer ver? Ó? Aqui, o apóstrofe, ó, exatamente, não é o mesmo caractere. E o enunciado foi uma garante que é um apóstrofe simples e não esse apóstrofe estilizado que foi tipografado aí pelo LaTeX, provavelmente, quando o negócio foi compilado. Enfim. 1, 3, 2, 3, 3, 1, 1. Parece que está certo. Né? Vamos submeter, então. E passou. Tá? Alguém tem uma pergunta aí para fazer sobre map, do C++, sobre alguma coisa? Não? Então vamos para o próximo problema. Agora, pessoal, a gente começa a trabalhar, deixa eu mostrar, com estruturas de dados que não vêm implementadas na STL do C++, e até mesmo porque na implementação dessas estruturas é muito particular aquilo que o problema de fato precisa, né? Então são estruturas que a gente vai ter que sempre que precisar delas implementar na mão e meio que não tem o que fazer. Né? Vamos dar uma olhada nesse problema aqui, no enunciado dele, o que a gente precisa fazer. O problema é o Network Connections do UVA, é o 793. Então, neste problema a gente ganha da entrada, bom, o primeiro número da entrada é o número de casos de teste, que compõe a entrada do problema, e cada caso de teste, então, a gente tem um número de computadores, né, aqui, por exemplo, 10 computadores, e uma sequência de comandos. Tá? Ele chama de comandos? Bom, se não me chama, eu estou chamando. Esses comandos, eles são ou do tipo C ou do tipo Q. Quantos comandos tem? Você não sabe a princípio, tá? Você vai descobrir que os comandos acabaram por causa de um _n que vai separar, que vai marcar o fim daquele caso de teste e o início de outro caso de teste. Ou então, se não o _n é o fim da entrada. Né? Quer dizer, ou o _n ou o fim da entrada, EOF, marcam o fim de um caso de teste. Quer dizer, você não sabe de antemão quantos vão ser aí os comandos. Um comando do tipo C está dizendo que esses computadores 1 e 5 estão conectados. Né? Pertencem aí, digamos, a um conjunto de computadores em que estão conectados. Tá? Não necessariamente conectados diretamente, né? Às vezes pode ser conectados por meio de algum outro computador intermediário. Mas fato é que dá para você mandar uma mensagem do computador 1 para o computador 5. Okay? De algum modo, eles estão aí conectados direta ou indiretamente. Tudo bem? Então, você vai ganhando informação. Você sabe que o 1 está conectado com o 5, o 2 está conectado com o 7, e aí vem um comando do tipo Q, uma query, em que é feita uma consulta, né? E a pergunta é, com base nas informações que você tem até o momento, o computador 7 está conectado com o computador 1? Não, né? Porque
1 está conectado com 5, 2 está com 7, mas o 7 e o 1 não estão no mesmo conjunto de computadores interconectados. Então aqui você vai responder não. Na verdade, você vai memorizar essa resposta não. Você vai contar que você respondeu um não, tá? Aí vem, ó, a informação de que o 3 está conectado com o 9, e aí a pergunta, 9 está conectado com 6? Não também, né? O 6 nem apareceu aqui antes. Você sabe que são 10 computadores, de 1 a 10, mas o 6 está isolado. No momento, ele não está conectado com ninguém. Tá? Então, mais uma resposta não aí. Aí, 2 com 5, né? Aí é feita a pergunta, 7 está conectado com 5? Opa, tá, né? Porque 7 está conectado com 2, 2 está conectado com 5. Então, você consegue responder sim para essa query. Foram 3 queries, para duas das quais você respondeu não, e para outra você respondeu sim. Então, quando acaba o caso de teste, o que você vai imprimir? Você vai imprimir 1,2, quer dizer, o número de respostas sim, que no caso foi uma, né? E o número de respostas não. Você não chega a imprimir as respostas em si, né? Você só imprime a quantidade de sims, a quantidade de nãos, tá? Aqui, um outro caso de teste, só tem um computador, você descobre que está perguntando se o 1 está conectado com o 1, sim, porque todo controle está conectado consigo mesmo, né? Aí você descobre que o 1 está conectado com 1, grandes coisas, já sabia disso, né, nenhuma novidade. E aí a pergunta é se o 1 está conectado com 1, então sim, de novo. Então por isso que são 2 sims aqui para este caso de teste. Alguma dúvida em relação ao enunciado do problema? Não? Então, veja, esse problema, ele tem tudo a ver com manipulação de conjuntos disjuntos, né? É aquela situação em que os nossos dados estão organizados em conjuntos disjuntos, né? Conjuntos que não têm interseção. E tudo que você quer é poder ter uma estrutura de dados que manipule eficientemente essa organização em subconjuntos com apenas duas operações disponíveis, né? Uma operação que a gente quer é a operação de make, que é a operação em que você, dado um elemento, você cria um conjunto unitário contendo só aquele elemento, né? Eu falei 2 operações, mas na verdade são 3 operações. A primeira aí é de make, a segunda operação é a operação de find. E o que é essa operação de find? Dados 2 elementos aí, U e V, você quer saber se eles estão no mesmo conjunto ou não estão. É só isso. Tá? E a terceira operação é a operação de union, que é dado o elemento U e dado o elemento V, você quer unir os conjuntos aos quais eles pertencem, se é que eles já não pertencem ao mesmo conjunto. Legal? Então, a gente quer uma estrutura de dados que nos permita manipular conjuntos disjuntos e que nos permita, né, que nos disponibilize este conjunto dessas 3 operações. Criar um conjunto unitário para um elemento, identificar se 2 elementos estão no mesmo conjunto ou não, e também unir 2 conjuntos, ou unir os conjuntos aos quais 2 elementos pertencem. Tá? A gente não quer aqui, por exemplo, cortar conjunto, tirar a gente do conjunto, não. As operações nas quais a gente está interessado são só essas 3. Alguém perguntou alguma coisa? Só um segundo, Matheus. Então, esse tipo de conjunto de operações no qual a gente está interessado. Para esse problema é tudo que a gente precisa, né? Porque a gente só precisa aqui mesmo, quando a gente está fazendo aqui uma operação do tipo C, o que a gente quer é fazer justamente o union daqueles 2 elementos, né? Quer dizer, o union dos conjuntos aos quais pertencem esses 2 elementos, e o que é uma query do tipo find. Né? A gente só quer saber se aqueles 2 elementos estão no mesmo conjunto ou não, né? É tudo o que a gente quer fazer. Eu falei aqui na minha apresentação que o find é o find para saber se 2 elementos estão no mesmo conjunto. Na verdade, o jeito mais usual de implementar isso nem é
find receber 2 elementos, mas é o find receber um elemento só, e o que você obtém é o representante, eu não queria falar do representante ainda, mas a ideia é, dado um elemento, eu quero saber o conjunto ao qual ele está. Ok, vamos falar em termos abstratos, eu quero saber o conjunto ao qual ele está, porque daí você sabe se 2 elementos estão no mesmo conjunto ou não, porque você sabe como os conjuntos são disjuntos, né? Se o find do U for diferente do find do V, é porque eles não estão no mesmo conjunto, né? Você sabe, o find do U é o conjunto no qual está o elemento U, e o find do V é o conjunto no qual está o elemento V. Se eles não estão no mesmo conjunto, eles não estão no mesmo conjunto, tá? E tem um monte de situações, assim, da computação, em que essas 3 operações bastam, é tudo que a gente quer, e se é tudo que a gente quer, a gente consegue implementar isso de um modo muito, muito, muito eficiente, e eu já vou falar para vocês sobre como implementar essas 3 operações de um modo eficiente. Antes eu vou só ver o que o Matheus queria Não, perguntar, pode falar. você já respondeu já, eu ia perguntar. Já respondi? Eu e o Quizinho nos inputs. Beleza, tudo bem. Então, uma estrutura de dados interessante aí para manipulação de conjuntos disjuntos, em que a gente quer só essas 3 operações de make, union, find, é uma estrutura que, às vezes, algumas pessoas aí chamam até de make, union, find, ou carinhosamente de MUF, tá? Make, union, find. Não é muita gente que chama assim, eu particularmente gosto de chamar assim, eu acho um nome fofinho para essa estrutura. E a ideia é muito, muito simples. O que a gente vai ter aí associado a cada elemento de um conjunto... Vou subir um pouco aqui. Só o que a gente vai guardar para cada U, né, que é cada elemento aí, o que a gente vai guardar é um P dele. O P é o pai do U. Porque a gente vai definir uma estrutura que é tipo uma árvore. Mas é uma árvore, assim, que a gente não tem todas as informações da árvore, a gente nem quer todas as informações. O que a gente quer só é saber, para cada U, quem é o pai de U. Então, sei lá, para o U igual a 0, para o U igual a 1, para o U igual a 2, etc. A gente quer só saber quem é o pai dele. Então, cada vértice, cada nó dessa nossa estrutura, ele aponta para o seu pai e acabou, e mais nada. O pai nem conhece os seus filhos, é só os filhos que conhecem o seu pai, mas os nós nem conhecem os seus filhos nessa estrutura, tá? Então, isso é interessante porque, dado um elemento, imagina lá que você tem o pai do 2 é o 3 e o pai do 3 é o 5, a gente consegue identificar os subconjuntos navegando aqui nessa cadeia de pais, né? Até o momento em que você chega num nó que é pai de si próprio. Quando o nó é pai de si próprio, significa que ele é a raiz daquela árvore, né, daquela subárvore. Então, ele identifica aquele conjunto, né? Então, se você tem essa situação aqui, o pai do 2 é o 3, o pai do 3 é o 5, o pai do 4 é o 6. Então, quem vai... quando eu dou um find no 2, o que eu quero ver é o 5. Quer dizer, quem é o representante do conjunto ao qual pertencem tanto 2, quanto 3, quanto 5. Né? Eu vou botar aqui mais um cara também. Eu vou botar o 1. Tá? Então eu sei que 1, 2, 3 e 5 estão todos no mesmo conjunto. Né? Cada um lembra do seu pai desse jeito. E quando eu dou um find em qualquer um deles, a resposta que eu recebo é 5. Né? Então, todos eles têm o mesmo representante. Cada conjunto vai ter o seu representante, então, dessa maneira, e esse representante ele é dado quando a gente vai navegando nessa cadeia de pais até não conseguir mais. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, né, o representante do conjunto ao qual pertencem 4 e 6 é o 6. Beleza? Então, aí a gente já conseguiu matar, digamos assim, duas funçõezinhas, né? Tanto o make, já é muito fácil, porque o que é fazer o make de um nó U? É você chegar lá na posição U, nesse vetor P, e colocar U. Quer dizer, o U é o pai de si próprio, e isso significa que eu estou criando aí um conjunto unitário contendo apenas aquele elemento U. Tá legal? E a gente já também matou, a gente acha que matou, vamos fingir que a gente matou, a operação do find, né?
Tem um detalhe que a gente precisa fazer para implementar esse find um pouquinho mais eficiente, eu já vou falar dele, mas a princípio dar um find num vértice U é só a gente navegar aí, olha para o pai, e para o pai do pai, e para o pai do pai do pai do pai, etc., até chegar num cara que é pai de si próprio. Quando isso acontecer, a gente sabe que a gente identificou quem é, a gente calculou, né, o find do U, a gente identificou quem que é o representante do conjunto ao qual o U pertence, beleza? Então aí já temos duas das nossas operações bem consolidadas, né? Já está claro como a gente vai implementar essas duas operações. E aí a terceira operação para implementar o union de um nó U com um nó V é bem simples até. Bom, imagine que eu quero unir aí os conjuntos aos quais pertencem o 3 e o 4. Então a primeira coisa é a gente navegar na cadeia de pais até o representante desses caras. Então, se eu quero fazer o union de 3 com 4, primeiro eu vou trocar o 3 pelo seu próprio pelo find dele, né? Quer dizer, eu vou obter o find do 3, que é o 5, e eu vou obter o find do 4, que é o 6. Então, porque unir os conjuntos aos quais pertencem 3 e 4 é a mesma coisa que unir os conjuntos aos quais pertencem 5 e 6, com a vantagem de que 5 e 6 são os representantes dos seus respectivos conjuntos. E aí, o que eu vou fazer? Bom, eu vou olhar para essa árvore aí, que eu tenho 5, que eu tenho 6, e eu vou só pendurar uma embaixo da outra. Quer dizer, escolho aí, por exemplo, o 6, né? E o que eu vou fazer é o 6 deixa de ser o pai de si próprio e agora o pai do 6 é o 5. Acabou. Isso já tem o efeito de unir os conjuntos aos quais pertencem 4 e 3 e, por consequência, 5 e 6. Né? Se eu tivesse uma outra componente, um outro conjunto aí, por exemplo, 7, 8, 9, 10, né? Um outro conjunto aí com 4 elementos, 7, 8, 9, 10, o representante deles é o 8, faço a união, o union do 2 com o 9, então o representante do 2 é o 5, o representante do 9 é o 8, e aí penduro o 8 embaixo do 5, então o 5 ganha mais um filho aí, né? Mais um cara que reconhece o 5 como seu pai, e fiz a união dos dois conjuntos, tá? O que a gente quer? A gente quer implementar essas operações find e union de um jeito eficiente, né? Então, para implementar o union de um jeito eficiente, o ideal é que se eu estou fazendo a união de duas árvores lá, uma árvore que está enraizada em X e uma árvore que está enraizada em Y, é vantajoso, né? É interessante que a gente pegue a menor das árvores, a mais baixinha das árvores, e pendure embaixo da maior, né? Por quê? Imagine que embaixo do X eu sei que eu tenho alguma coisa de altura 3. Né? Altura aqui no sentido de qual que é o vértice, o nó U, cujo representante é o X, quer dizer, que está no conjunto aí do X, e que está mais longe na cadeia de pais possível do X. Aqui, no caso, imagine ele está a 3, eu vou chamar de arcos, tá bom? Eu não queria usar a terminologia de grafos aqui, grafos já vem mais para frente, mas enfim, imagine que ele está a 3 passos do X nessa sequência de pais, tudo bem? Então a altura aí embaixo do X, né, a altura dessa árvore do X é 3 e a altura do Y é 2. É interessante a gente pendurar o Y embaixo do X, né? Por quê? Porque não vai mudar nada em relação à altura do X. Ele vai continuar, essa altura vai continuar sendo 3, né? O Y vai estar aqui embaixo e beleza, né? Todo mundo que estava a 2 de distância do Y agora está a 3 de distância do X, que é o seu novo representante. Tudo certo. A gente quer manter essas árvores baixinhas. E por que é interessante manter essas árvores baixinhas? Porque justamente essa distância do quão longe está um nó do seu representante, é isso que impacta na eficiência das operações, né, de ambas as operações, tanto find quanto union. Porque o union é só pendurar a raiz de uma árvore na raiz da outra. Isso você faz rápido, é só definir lá, escrever no vetor que o pai
do vértice U, o pai do nó U é agora o nó V. Tá tudo bem, né? Mas o que impacta aqui é você sair de alguém que está aqui embaixo e ir navegando na cadeia de arcos, né, nessa cadeia de pai, do pai, do pai, do pai, até chegar no representante. Essa é a parte que é a mais demorada mesmo, né? E isso está diretamente relacionado a quão longe está o vértice onde você começou, o nó onde você começou, do seu representante, né? Por isso que a gente quer manter essas árvores baixinhas, nem que os nós tenham muitos filhos, né? Nem que tenha um monte de gente lá reconhecendo aquele nó X como pai. Mas o ideal seria até isso, né? O ideal seria que dentro de uma árvore todo mundo apontasse direto já para o seu pai. Tá? Esse seria o mundo ideal, digamos assim, porque para todo vértice eu já obteria todo nó daquele conjunto, eu já obteria o representante do seu conjunto em um passinho só, tá? Em O de 1, ok? Então, por isso que é interessante, na operação de union, a gente pendurar a árvore mais baixinha embaixo da mais alta. Isso a gente pode fazer através de um vetor auxiliar, que a gente vai chamar de rank, né, que vai manter aí essa altura, quer dizer, é a altura da subárvore embaixo de cada nó. Então, por exemplo, o rank do 5 aqui ele vai ser 2, né, porque eu tenho uma subárvore de altura 2 embaixo dele. 2. O rank do 3 vai ser 1, porque eu tenho só subárvores de altura 1 embaixo do 3. Né? Então, de todas as subárvores embaixo daquele nó, a mais alta determina o rank daquele nó, ok? Esse é o valor rank que você vai colocar aí dentro, associado, né, a cada nó, só para você saber, na hora que vai fazer a operação de union, quem que você pendura embaixo de quem. E se os dois tiverem o mesmo rank, tanto faz, né? Aí não faz diferença, porque só que daí você tem que saber que você tem que incrementar o rank do nó X, porque ele vai ganhar uma árvore que tem mesma altura que a própria árvore dele, então a sua altura não vai mais ser, aqui no exemplo 3, vai passar a ser 4, porque ele está ganhando uma árvore, uma subárvore também de altura 3 embaixo dele, e aí por isso a sua altura vai passar a ser 4. Então, quando é o caso de x e y terem ambos o mesmo rank, você sabe que tem que incrementar o rank do cara que ganhou um filho. Tá legal? Bom, isso é interessante para a operação de union. E agora, uma coisa que é legal na operação de find é que na operação de find a gente consegue fazer com que as componentes se comportem, os conjuntos, né, as arvorezinhas, se comportem meio como esse mundo ideal, que é todo mundo olhando direto já para o seu representante. Por quê? Olha só, imagina que, nesse nosso exemplo, eu dou um find lá no 2, né? Aí, se eu dei um find no 2, quer dizer, eu vou olhar para o pai do 2, o pai do 2 é o 3. Eu vou olhar para o pai do 3, o pai do 3 é o 5. Na hora que eu descobri que o find do 2 é o 5, por que eu já não pego e faço o 2 apontar direto para o 5? Né? O 2 não precisa mais apontar para o 3. Eu já penduro o 2 direto embaixo do 5, né? E aí, é justamente essa estrutura. Se você tá fazendo o find lá no nó, né? O 2, o pai do 2 é o 3, o pai do 3 é o 4, o pai do 4 é o 5. Então, ao longo desse caminho de pais que você percorreu, já faz todo mundo apontar direto para o 5. Tá? Se você implementa isso aqui com código recursivo, por exemplo, quando volta a recursão, né, porque você pode fazer a base da recursão ser o momento em que se encontra um nó que é pai de si próprio. Né? Então, na hora que a recursão vai voltando aqui, já vai atribuindo direto o pai de cada um desses nós ao longo desse caminho, atribui direto que o pai deles é a raiz ali daquela árvore, representante daquele conjunto. Assim você garante ou tenta forçar que as alturas das árvores fiquem pequenininhas. Isso vai ter um impacto lá no rank, porque o rank vai deixar de ser um valor que representa exatamente a altura da subárvore embaixo
de um nó, né? Esse rank agora ele vai ser, na verdade, uma estimativa, ele vai ser, não é nem uma estimativa, é um upper bound, né? Um limitante superior, mas tudo bem, ele pelo menos nos guia em relação a como implementar essa operação de union eficientemente, e o mais legal de tudo é que com essas duas estratégiazinhas só de implementação eficiente, quer dizer, quais estratégias? A estratégia de sempre pendurar árvore menor embaixo de árvore maior. Essa é a primeira estratégia. E a segunda estratégia é a estratégia de você encurtar os caminhos, né? A gente tem um termo em inglês para isso, em análise de algoritmos, que é path compression, compressão de caminhos, né? Quer dizer, se você ganhou a informação, memoriza essa informação. Você ganhou a informação de que o representante do 2 é o 5, memoriza essa informação, faz os 2 apontar direto para o 5 e não para o 3. Tá? Só com essas duas técnicas de design de algoritmos, essa estrutura aqui, ela fica muito, muito, muito eficiente. Tá? Se você está trabalhando sobre um universo de N elementos, e você tem N operações dessas para utilizar, a complexidade total de tempo para você realizar essas M operações vai ser O de M vezes função de Ackermann de N. Tá? Então, o que é essa função de Ackermann inversa? É a função de Ackermann inversa, na verdade, esse alfa aqui, é a função de Ackermann inversa. A função de Ackermann, o alfa maiúsculo, é uma função que cresce muito, muito rápido. Tá? Bastante rápido mesmo, do tipo, pega 2 na N, a função de Ackermann cresce mais rápido. Pega 2 na 2 na 2 na 2 na N, a função de Ackermann cresce mais rápido. Quer dizer, qualquer torre de exponenciais, para qualquer valor finito que você queira colocar aqui na torre de exponenciais, a função de Ackermann cresce mais rápido. Então, se a função de Ackermann cresce mais rápido que qualquer torre de exponenciais, o inverso dela cresce muito devagar. Ele não é limitado por uma constante, tá? A função de Ackermann inversa não é constante, mas na prática é como se fosse constante. Então, na prática, isso aqui é quase que O de M. Assim, só não é O de M porque é uma funçãozinha que assim, cresce muito, muito, muito devagar, quer dizer, cresce mais devagar que log, cresce mais devagar que log, cresce mais devagar de log. Qualquer número finito de logs que você colocar ali, constante, a função Ackermann inversa vai crescer mais devagar do que essa quantidade finita constante de logs que você colocar. Mas, quer dizer, na prática, você pode imaginar que cada uma dessas operações aí, dessas N operações, está custando tempo constante. Né? O amortizado aí, na média, é quase constante. Tá? Então, realmente, a gente consegue implementar de um modo muito eficiente essas 3 operações, só com essas coisinhas muito simples que eu coloquei aqui na lousa. Eu tenho 10 minutos para concluir a hora júnior e eu vou concluir. Alguém tem alguma dúvida aí para perguntar em relação à instalação de como funciona a estrutura? Quando ele dá um find no Pai Supremo, por exemplo, 2, 3, 4, 5, ele vai retornar ele mesmo. Ele está conectado com ele mesmo. É isso? Sim. Tá. Todo o representante de um elemento que é o representante do seu conjunto é ele próprio. Né? Por isso que o pai da raiz de uma dessas árvores é sempre ele próprio. Tá bom? Então ele vai, tipo, testar para ver se não tem nenhum pai, aí se não tiver nenhum pai, é ele. Você vai dar o find. Não, na hora que você dá o make num nó, você já atribui, você já cria um conjunto unitário para aquele nó. Significa que eu coloquei isso em algum lugar. Ixi, morri no clique. Não, tá aqui. Quando você dá um make num nó U, o que você faz é justamente atribuir o pai do U é o próprio U. Então, inicialmente, o que você tem para um conjunto com N, ou para um universo de N objetos, você tem N conjuntinhos unitários em que todo mundo é pai de si próprio. Né? Quer dizer, na hora que você começa a brincar, o nosso problema lá é que você não tem informação nenhuma sobre os computadores que estão conectados, o que você vai ter é que esse vetor P vai estar preenchido aí, o pai do 1 é o 1, o pai do 2 é o 2, o pai do 3 é o 3, etc. Você inicializa esse vetor desse jeito, que isso tem efeito, né, de você ter N conjuntos disjuntos unitários. Tudo bem? Beleza? Então você sabe que você chegou na raiz de uma árvore porque você chegou num nó
cujo pai é ele próprio. Tá? Tá. Bom, mais uma pergunta? Não? Então deixa eu codar isso aqui rápido, vai. O código é realmente muito curto, muito simples. É um código que a gente sabe de cabeça, assim, tão simples que é. Então, deixa eu pegar aqui. Sou VA793, né? Essa barra chata do Google Meet fica me atrapalhando. Esse aqui é o do meu ensaio. De novo, acho que eu abri esse Emacs estando no diretório do ensaio. Aí ele vai estar com o padrão de fazer ensaio. Deixa eu voltar para cá. VA793. Aqui não precisava ter colocado a cabeçalha do C++. Eu não vou usar, acho que nada do C++, mas eu deixei ali, anyway. Então, o que a gente vai ter? Deixa eu implementar aqui rapidinho a estrutura, antes da gente fazer a função main. Tá? Geralmente começa pela função main, agora não quero. Então, eu vou ter globalmente aí, né? Deixa essas coisas globais, porque é mais fácil para a gente acessar a informação que a gente precisa. Eu vou ter o número n, que é o número de computadores, né? O número de objetos do nosso universo. O pi de cada elemento e o rank de cada elemento. Não é legal usar, assim, essa palavra reservada aí, rank, né, para o nome desse array, e P também não é lá dos melhores, porque se a gente começa a pensar em códigos maiores, né, em que MUF, que essa estrutura aí vai se integrar com outras coisas, dificilmente você pegar um código que vai ser um problema, que vai ser só MUF, né? Você vai pegar, geralmente vai usar MUF para outros problemas, para outras coisas, e aí P pode ser primo, P pode estar associado a caminhos em grafos, né, quando você vai fazer um código que envolva muitos assuntos assim. Então, se é para você ter esse código aqui que eu estou fazendo no teu caderninho, para quando você quiser consultar, só copiar ele sem maiores problemas e ele dar conflito com muita coisa, eu gosto de colocar um underline, assim, antes do P e antes do rank, porque isso fica reservado aí para o MUF, né? Underline P, ok, é para o MUF. E o rank com underline é o rank do MUF, tá? Eu acho que fica melhor fazer desse jeito, tá? Aí, o que a gente tem? O make eu nem vou implementar. O make quer dizer, na hora que eu ler lá na função main mesmo, o número de computadores no caso de teste, eu já inicializo o vetor P e o vetor rank, que é fazer o make de cada nó. Tá? Eu vou implementar direto aqui o find de um nó U. O que é dar um find de um nó U? Eu tenho que retornar uma coisa. Eu gosto de implementar essa função numa linha, assim. É uma recursão, tá? Então, o que eu vou analisar é se o pai do U é ele próprio, a base da recursão, né? Se o pai do U é ele próprio, então o que eu retorno? O próprio U. Ele é o representante do seu próprio conjunto. Se não, o que eu vou retornar? Eu vou retornar o find do pai do U. Tá? Então, se não, eu olho para o seu pai, se ele não vai participar, eu olho para o seu pai e chamo a função find para o seu pai, né? Recursivamente. Usando aquela técnica de path compression, né, em que a gente vai comprimir os caminhos. Então, quando essa chamada recursiva aqui voltar, eu descobri quem é o find do U e o find do pai do U, né, porque aqui isso aqui vai me dar quem é o find do U e quem é o find do pai do U. Eu quero que o U olhe direto para o seu find. Né, eu quero que o U olhe direto para o representante do seu conjunto. Fazer isso, quer dizer, eu quero que o pai do U deixe de ser quem ele era e passe a ser esse valor aqui, né? É bom botar um parênteses para fazer isso. Então, uma vez que eu descobri quem é o find do pai do U, então agora o pai do U não é mais quem era, e sim
vai direto lá para o seu tataravô, né? Quer dizer, quem é o representante do seu conjunto. A gente implementou a função find numa linha. Beleza? Aí tem a função union. Dados dois vértices, dois nós. Eu fico falando vértices o tempo todo, né? Eu sou teórico de grafos. Eu trabalho mais com teoria estrutural de grafos simples e aí a gente quase nunca usa a terminologia nó, é sempre vértice. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo dois nós U e V é trocá-los, né? Troco o U e o V pelos seus representantes. Então, opa, alguém está falando ali, Matheus King of Online. O que eu vou fazer ali é trocar, né, o U pelo find do U e o V pelo find do V, que dá a mesma unir os conjuntos aos quais U e V pertencem, ou os conjuntos aos quais os seus representantes pertencem, né? Então, agora que eu já tenho a garantia de que U e V são as raízes das suas árvores, das suas respectivas árvores, eu vou pendurar uma árvore embaixo da outra, né? Isso com base naquela informação ali do rank. Então, se o rank do U é menor que o rank do V, quem que vai embaixo de quem? Bom, o U é que vai embaixo do V, né? Porque ele é o mais baixinho, então o pai do U é que vai ser V. Se não, ao contrário, é o pai do V que vai ser agora o U. Vou pendurar o V embaixo do U. E eu tenho que tomar cuidado, né? Tenho que considerar o caso de esses dois valores de rank serem iguais, porque se eles forem iguais, o U, que foi o cara que ganhou a árvore maior, que foi o cara cuja árvore cresceu, então ele tem que ter o seu valor de rank atualizado, né, incrementado aqui. Tudo bem? Esta é a implementação dessa estrutura MUF, Make Union Find. É realmente muito pouca coisa de código que você tem que escrever. Ô, Zatesco, eu ainda não entendi esse rank aí que você criou. Isso é para a gente conseguir saber embaixo da árvore do U e da árvore do V qual é a altura que eu tenho daquela subárvore, tá? Então, qual é a folha daquela árvore que está mais longe do vértice U e quão mais longe ela está, né? Não é qual é a folha, é quão mais longe está a folha mais longe do vértice U na árvore do U, quão mais longe está a folha mais longe da árvore do vértice V, né? Porque tá. se o vértice U, embaixo dele tem uma árvore de altura 5 e o vértice V embaixo dele tem uma árvore de altura 3, não é para você pendurar o vértice U embaixo do vértice V, porque daí o vértice V vai ficar com você vai ter uma árvore de altura 6, né? Então, que é justamente o contrário do que você quer. Você quer manter as árvores com as alturas pequenininhas, né? Você saiu de uma árvore com altura 5, uma árvore com altura 3, você quer continuar com uma árvore de altura 5. Você não quer que o resultado seja uma árvore de altura 6, entendeu? Entendi. Aí, tipo, qual altura for menor, você vai pendurar naquela árvore. Você vai colocar Isso, é só para escolher qual dos vértices, U ou V, eu vou pendurar no outro. Tá. Mas quais seriam as complicações se eu não, tipo, pensasse nisso na hora, assim? Se você não pensar nisso, você não tem mais garantia nenhuma da complexidade quase constante de cada operação dessas que você realiza. Aí a complexidade ela pode ser tão ruim quanto até linear. E aí, se o teu código era para executar em O de n, vezes aquela função de Ackermann inversa, que na prática é constante, ele vai começar a ser quadrático. Né? Aí você ele seria um Ackermann. Oi? Aí ele seria um Ackermann, sem ser inverso. Não, seria quadrático, né? Quer dizer que as operações ali, elas teriam um potencial de terem complexidade até linear. E aí você vai executar um número n de operações que tem O de n, isso vai dar O de n ao quadrado. E se o teu n é, por exemplo, 10 na sexta, o código que deveria passar, né, que executaria aí em cerca de 10 na sexta operações, agora ele vai começar a executar 10 na 12 operações, mas não vai passar de nenhum. Quer dizer, ele vai ser 1 milhão de vezes mais lento do que o código que deveria passar.
Eu consegui visualizar agora. Valeu. Beleza? Imagine que a gente quer a complexidade de cada uma dessas operações muito rápida, quase constante. E se ela deixa de ser quase constante, passa a ser linear, opa, a gente fez uma troca muito ruim, tá bom? Eu vou extrapolar o nosso limite de tempo aí da hora júnior, que eu quero concluir esse código aqui, tá? E aqui o próximo assunto, que era bit, fica para a próxima hora júnior. Eu estou um pouco atrapalhado aí na gestão do meu horário. É o cansaço também no final de semestre. Estou muito lento. Vamos lá. A gente tem aí que a primeira coisa para ler da entrada é o número de casos de teste em cases. O que a gente quer ler é o número de casos. Aí, lendo o número de casos, a gente vai iterar um while, aquele número de vezes mesmo. Tá? Para cada caso, a primeira coisa que a gente faz é ler o n, que é o número de computadores para aquele caso de teste. Né? Uma vez que eu conheci o n, eu já posso, inclusive, dar o make em cada um dos nós de 0 a n. Né? Dar o make significa o pai do u é o próprio u e o rank do u é 0. Tá? Não tem subárvore nenhuma pendurada aí embaixo do u. Tudo bem? Aí eu preciso ter dois contadores, que eu vou chamar aqui de success e failure, né? Dois contadores que vão ser inicializados aí em 0, mas tem que inicializar para cada caso de teste, né? Por isso que eu estou fazendo a inicialização aqui e não lá no cabeçalho. Justamente porque são os contadores que vão contar as queries, que vão dar resposta positiva ou negativa, né? E aí eu vou, então, começar a processar ali aquelas queries, processar os comandos, né? O problema é que os comandos, eles começam com caractere C ou Q, né? E pior, eu só identifico que acabou a sequência de comandos com /n. Então, não dá nem para a gente fazer algo do tipo scanf espacinho %C e joga isso num caractere C lá, porque esse espacinho pode casar com o /n que a gente queria pegar, para saber que acabaram os casos de teste. Né? Então, a gente não vai fazer com scanf, a gente vai fazer com getchar mesmo. Então, o getchar vai nos ajudar de novo aqui, para ter controle total sobre onde está o cursor do buffer de leitura para o processamento dessa entrada aqui, é um pouquinho chato. Né? Então, eu li o /n, o cursor ficou posicionado onde? Ficou posicionado, eu li o número de casos de teste, o n, eu sei que o cursor ficou posicionado no /n logo após esse inteiro n. Né? Então, esse /n eu quero pular. Eu quero saber qual é o primeiro caractere da linha de baixo, que pode ser C, pode ser Q, ou pode ser um outro /n que identifica que os comandos daquele caso de teste acabaram. Então, por isso que eu coloco aqui esse getchar, justamente para pular este /n após o n que foi processado. Né? Aí eu posso aqui, então... Oh, meu Deus do céu, eu estou realmente muito atrapalhado hoje. Não poderia fazer scanf %C n vezes? Não, porque n é o número de computadores, não é o número de comandos. Você não sabe de antemão qual é o número de comandos que vai vir. Se fosse dado o número de comandos de antemão, sim, você poderia fazer um scanf %C, %D, esse número de vezes, né? Com um espacinho antes do %C, para ele pular o /n da linha anterior, tá? Para dar certo. Então, while C, meu Deus do céu, recebe getchar. Então, enquanto o caractere que eu capturei ali não é /n, porque justamente o /n é que marca o fim do caso de teste, ou então o próprio EOF, né? No último caso de teste, eu não vou ter esse /n adicional marcando o fim daquele caso de teste, porque vou ter um fim de arquivo. Aí, eu vou processar mais um comando. Né? Processar esse comando significa ler o U e o V, os nós U e V associados, meu Deus, aquele muito pesado,
associados àquele comando. E esses dois valores inteiros, põe um getchar depois, né? Porque você vai querer pular o _n depois desses dois inteiros para pegar o primeiro caractere da linha de baixo na próxima iteração do while aqui, né? Então, coloca esse getchar. Né? Aí, eu fiz aqui a indexação desse problema em 0, né? Eu peguei os valores de 0 a n-1. Podia fazer de 1 a n também, dá na mesma, mas lá no problema é de 1 a n. Então, como eu pensei aqui em criar esse código que seja mais, tipo, para ir para o caderninho de vocês, né? E aí, se abrir para o caderninho, a gente assume de 0 a n-1, uma coisa mais standard. Então, o que tem que fazer aqui na hora que lê a entrada é só decrementar, né, o U e o V para trazer eles para a indexação baseada em 0. Aí a gente vai fazer um switch no caractere C que foi lido, né? Ou ele é um C, que é o comando de fazer o union do U com o V só, ou ele é um Q. E esse Q, o que eu vou fazer é verificar se o find do U é igual ao find do V. Se for igual, eu vou incrementar aquele contador de sucesso. Senão, eu vou incrementar o contador de fracasso. Beleza? Aí, no final, eu vou só imprimir o valor dos dois contadores com uma vírgula, diz ali anunciar no problema, né? Então, sucesso e fracasso. Tem mais um detalhe chato que ele quer que você imprima um _n extra entre casos de teste consecutivos. Ou seja, é um _n antes de todos os casos de teste, antes de cada caso de teste, exceto antes do primeiro. Então, para fazer isso, eu vou fazer com uma flag first, começa valendo 1. Que aqui, então, o que eu vou imprimir é uma string. Se a flag acertada é a string vazia, se não é _n. Saindo desse printf, eu já faço first recebe 0, que vai ficar 0 para sempre. Dúvidas, perguntas sobre o código? Minha Nossa Senhora, olha a hora. Não? Então, bora compilar, testar e ir para o intervalo. Esse problema de conectividade é o primeiro problema que o Sedgwick apresenta no livro dele. Interconectividade. Legal. Eu li na pandemia, quer dizer, ano passado. Bom, rank não foi declarado. O que eu fiz lá? Deixa eu... Na pandemia. Não foi... o Max. É porque o Max não foi declarado. Eu não sei quantos computadores são. Acho que ele nem fala quantos computadores são denunciados, no pior caso. Se ele não fala, eu vou supor que é muito grande. Vou supor muita coisa. Tipo, sei lá, 10 na sétima, por que não? Para global mesmo. Vou chutar para a barraca aqui e colocar 10 na sétima. Sei que não vou usar tudo isso mesmo. Ainda não. P. P. Tem aqui um P. Mas U não foi declarado. Sim, aqui. É que eu botei a declaração aqui dentro. Mas C não foi declarado, é verdade, C não foi declarado. O que mais? Vamos montar uma entrada. Acho legal como a gente consegue resolver esse
essa questão de conectividade, né, de manipulação de conjuntos, subconjuntos, com vários vocabulários aqui. A gente não falou nada de grafos, tá? E isso é bem interessante. A gente também poderia usar o vocabulário de grafos e trazer aqui para o contexto, mas para esse problema simples nem é necessário. 1, 2, 2, 0 são os valores, né? Então deixa eu submeter. Nossa, tá lento, hein? E foi. Beleza? Alguém tem uma pergunta aí? Não? Pessoal, vamos fazer um intervalo. Então, se os valores fossem maiores... Não, maiores não. Isso aqui já é o mais eficiente possível, né? Porque a gente está, cada operação ali com complexidade constante. Quer dizer, é melhor que log. Não é constante de verdade, mas é melhor que log. O que acontece é que o conjunto de operações que a gente tem à disposição com essa estrutura é muito limitado, né? A gente basicamente só pode descobrir o conjunto onde está o elemento e unir dois conjuntos. É só o que a gente tem à disposição. E às vezes os problemas são mais elaborados, exigem outras coisas. Então, geralmente essa estrutura ela vai vir aí num pacote combinada com outras estruturas necessárias para compor aí a solução de um problema, né? Você dificilmente vai encontrar um problema que é só MUF que você vai precisar, né? Geralmente estão envolvidas aí outras coisas, né? Um exemplo onde MUF é bem utilizado é no algoritmo de Kruskal, para o problema de árvores geradoras mínimas em grafos. Lá é um exemplo clássico de um algoritmo onde a gente utiliza a estrutura de MUF para poder implementar o algoritmo eficientemente. Tá? Existem outras situações também em que MUF pode ser bem interessante, mas geralmente ele vai aparecer aí no contexto de programação competitiva combinado com os conteúdos. Mas é uma estrutura realmente muito eficiente, muito, muito, muito eficiente. Tá? Mais uma pergunta, pessoal? Tá bom, compressão de coordenadas seria um outro assunto, né, que viria combinado aí, poderia vir, com certeza, né, MUF com compressão de coordenadas, ou MUF com alguma outra coisa, né, isso sim. Gente, eu vou fazer um intervalo, então, eu vou pedir um intervalo um pouco grande, vou voltar, vamos voltar às 18h30, até porque para a segunda parte, eu só previ um problema, eu até preparei mais um problema, mas assim, eu não vou aguentar hoje a oficina de 4 horas, e eu estou realmente cansado, eu tenho uma rotina aí muito louca de trabalho, eu sempre estou numa rotina muito louca de trabalho, mas em particular aí a última semana foi um pouco demais, e eu vou, por vocês, não fazer 2 problemas na oficina regular, fazer um só e a gente encerra um pouco mais cedo, tá? Então a gente volta às 18h30, eu nesse tempo vou comer alguma coisa, pegar um café e tentar dar uma acordada no meu tic-tac que está um pouco lento aí, tá? Até logo, pessoal. Até mais. Até logo, pessoal.